Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e derramar aos teus. Olá, bom dia. O Alex aqui, irmão de vocês aqui na fé e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero fazer mais um vídeo, né, na continuação do que porque a igreja de Jesus não é a continuação de Israel. Essa vai ser a parte 3. Por que não pode? Por que ela não pode ser, né? Por que a igreja não pode ser? E já desde o início do vídeo, né, no 2 eu coloquei e a gente leu o pacto de sangue que a nação de Israel fez com Deus no pé do Monte Horebe, lá no Monte Sinai. Um pacto onde os contratuantes, né, porque no passado não havia, né, papel, pessoas não iam no cartório, né, e oficializavam. Isso era feito entre pessoas. E muitas das vezes isso era feito usando sacrifícios, usando animais, que é chamado pacto de sangue. Tinha um pacto de sal, né, o contrato de sal, o contrato de sangue, o contrato das sandálias, né? E havia outras formas também, mas a principal é essa, que está na palavra de Deus. Deus faz um acordo com Israel, está no livro de Êxodo, né, a partir do capítulo 24. Deus vai fazer aquela aliança com o povo, e o povo Deus vai dar a sua lei, vai dar os 10 mandamentos, vai ratificar a aliança com os 70 anciões, com Ur, Oliabe e o Aliabe e Bezalel. Então essas autoridades, junto com 70 anciãos, subiu no monte, viram o Senhor, fizeram uma refeição e Deus chamou Moisés e ele subiu até no cume do monte. Deus ratificou a sua aliança com o seu povo, fazendo a sua parte no contrato, que era os 10 mandamentos. Só que o povo peca, e ao pecar, como nação, eles arrastam a nação toda, porque Deus fez um pacto com as autoridades que representavam a nação. Então o pacto abraâmico, né, o pacto da lei, né, pode chamar o pacto da lei, né, a mordomia da lei, né, ela é feita com a nação. Por que eu deixo claro que é com a nação? Porque isso envolvia, em todo o texto a gente verifica que envolvia terra. A terra que foi prometida a Abraão, Isaac e Jacó, que seria dada aos seus descendentes. Agora Deus fez uma nova aliança com o seu povo, chamado também Pacto Palestínico, né? Que depois mudou o nome para Palestina, mas é Pacto Davídico, né? Pacto da lei, Pacto mosaico, né? Pacto da lei, a mordomia da lei. E toda a nação se comprometeu como num só povo, que todos iam obedecer. Aí é que está a chave da questão. Todo israelita se comprometeu no pé do Monte Horebe, como nação, obedecer ao Senhor. Se um só desobedecesse, arrastaria a nação debaixo de maldição. Eles aceitaram os termos do pacto. Então o que aconteceu?
enquanto Moisés estava no monte, o coração deles, que ficou tentado, porque Moisés demorou 40 dias, 40 noites, eles acharam que Moisés tinha morrido ou que não ia voltar mais, porque ele subiu sem comida, sem nada, então ele ficou 40 dias e 40 noites, sem nem comer nem beber. Então eles imaginaram, né, o homem sempre criando imaginação no seu coração, que Moisés tinha morrido, e nisso eles pecaram, né, por essa tentação que eles passaram, e fizeram o bezerro de ouro, e disseram: esses são os seus deuses que tiraram da terra do Egito. E daí quebraram a aliança com o Senhor, e o Senhor ia destruí-lo, mas Moisés intervém. E há esse mesmo acontecimento lá no livro de Deuteronômio. Isso foi no livro de Êxodo, a partir do capítulo 24. Em Deuteronômio 9, onde toda aquela geração, porque depois do Monte Sinai eles também vão pecar, 10 espias que foram enviados para olhar a terra, peca contra Deus, difamando a terra e dizendo que Deus tinha levado eles lá para entregar eles para morrer na mão dos anaquins, na mão do rei de Seom, que era um gigante, na mão do rei Esbom, né, e todos aqueles reis da terra que eram poderosos, cidades muradas. Então eles não confiaram em Deus, e Deus fez com que eles vagassem 40 anos no deserto, para que toda aquela geração acima de 20 anos, eles fossem todos eliminados, para eles poderem tomar posse da terra. Então passou-se os 40 anos, e Moisés agora vai mandar Josué introduzir o povo, porque Moisés também não vai entrar, né, porque ele também foi rebelde contra o Senhor, lá quando ele feriu a rocha, né, ele bateu com raiva na rocha, com força, e não glorificou a Deus. Então, por ele não ter glorificado a Deus, naquele momento do milagre, Deus impediu que ele entrasse na terra. Então ele vai chamar o povo, e a partir aqui de Deuteronômio capítulo 9, a gente vai ler também, né, esse mesmo fato contado, só que 40 anos depois, para um público diferente. Então vou começar no 41, no 9:1, para que fique melhor o entendimento. Então o Senhor Deus Yahvé vai dizer assim a Israel: ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão, para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus, povo grande e alto, filho dos anaquins, que tu conheces e de que já ouviste. Quem poderá resistir aos filhos de Anak? Sabe, pois, hoje que o Senhor, teu Deus, é que passa diante de ti. É fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim, desapossarás e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor, o Yahvé. Quando, pois, Yahvé, teu Deus, os tiver lançado diante de ti, não diga no teu coração: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir. Porque pela maldade dessas gerações, porque pela maldade daquele povo, daquelas gerações que estava lá na terra, é que o Senhor, é que Yahvé os lança de diante de ti. Deus está dizendo, é por causa do povo que está lá na terra, porque eles são maus, então eu vou lançar eles. Tá? E Deus vai falar para eles a mesma coisa depois. Cuidado, porque a terra é minha, e se vocês praticar o que eles praticaram, eu também vos lançarei de diante da minha presença na minha terra. Não é por causa da tua justiça. Não é porque você é justo, nem pela retitude do teu coração, nem porque o teu coração é reto, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas gerações. Yahvé, teu Deus, as lança de diante de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó.
não é por causa da tua justiça, não é por causa de você. Tá? Você não é o motivo da minha satisfação. Tá? Não é por causa disso que eu vou desapossar todo aquele povo e vou tirar. É por causa deles, é por causa da maldade deles. Não é por tua causa. E também porque eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. E agora nós ficamos assim, mas por que Deus está falando isso? Né? E é uma geração nova, né? Os velhos morreram 40 anos. E Deus falou, né? Não é por causa da tua justiça, e também é porque eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó. É a aliança que Deus fez com Abraão, começando com Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, confirmando que Abraão não tinha filho. E ele disse, Senhor, como é que eu saberei que os meus descendentes vão possuir essa terra? Como é que eu sei? Como é que eu sei? Aí Deus falou para Abraão, pega cordeiros, pega animais, pega rolinha, pombinho, né? Divida-os no meio, tinha um bosque, né, chamado o bosque de Manre, né, o bosque de Manre, que era uma pessoa lá que morava lá, né, tinha um bosque lá e Abraão ficou lá. Então tinha um carvalhal, tinha um carvalhais lá, que era uma árvore muito frondosa, né, e que naquele carvalhais lá Abraão falava com o Senhor e o Senhor falava com Abraão. Então, ele levou os animais e Deus fez um pacto incondicional, porque Abraão, o Senhor demorou a vir, veio densas trevas, e Abraão sentou-se, porque ele estava enxotando os animais, tocando os animais, estava querendo pegar os animais mortos, né? Aves, estava querendo pegar os animais mortos. Então veio a noite, e ele cansado sentou e dormiu. Só que na hora de os pactuantes passar pelo meio dos animais para ratificar o pacto e a aliança, Abraão estava dormindo e o Senhor passou sozinho. Então Deus virou-se um pacto incondicional. Deus se comprometeu sozinho. E também quando Deus chama Abraão, Deus jurou por si mesmo, porque Deus não tinha algo maior que jurar, então Deus jurou por si mesmo que daria aquela terra de Canaã aos descendentes de Abraão por herança perpétua. Então Deus tinha sua palavra dado a Abraão, Isaac e Jacó, que eles possuíam aquela terra num pacto incondicional. Mas o povo de Israel entrou num pacto condicional e eles fizeram um acordo com Deus e firmaram aliança, um pacto de sangue, né? Onde foi levantado 10 colunas, 10 holocaustos, 10 lugares de fazer holocausto, montes de terra para fazer holocausto, e ali 12 príncipes, 12 representantes de Israel firmou o acordo com o Senhor, escreveram no rolo do livro, e o sangue dos animais foi aspergido no livro, autenticando a fala do povo em relação a Deus, e eles fizeram esse acordo, né? E o pacto é o que aconteceu com os animais no sacrifício. Quem pecar contra Deus, quem desobedecer a aliança, acontece com ele a mesma coisa, chamado pacto de sangue. Então eles fizeram esse pacto. É importante a gente entender, por que eu repito sobre o pacto de sangue, porque o pacto de sangue, os holocaustos, as abluções que vai ser feita em Israel, que representa a confirmação da aliança, e que na terra prometida Deus vai pedir para que, além deles lembrarem essa aliança perpetuamente, todo dia eles tinham que fazer pelo menos 3 sacrifícios ao Senhor, de manhã, na parte de meio-dia e à tarde era feito ablusões, e aí não importava se era de animais ou cereais, para que a aliança fosse relembrada de novo. E também havia Deus usando o dia da Páscoa, né, o primeiro mês que começou a ser contado para o povo de Israel, que foi o mês que eles saíram,
que é o mês de Abib, que eles saíram 14 no dia 14, acho que foi de Abib, do mês de Nissan, que eles saíram, acho que é o mês de Abib, que eles saíram da terra prometida do Egito. Então, na Páscoa, foi instituído a forma de perdão, propiciação em favor do pecador, que eu também já fiz outros vídeos explicando como que funcionava isso. Quem quiser ver, volta aos meus vídeos antigos para poder entender isso aí. Então, o pacto de sangue, a aliança de sangue, né, e também o sacrifício para propiciação, para remissão de pecado. Então, havia os sacrifícios, que era como memorial da aliança feita, e havia os sacrifícios feitos para propiciação, para remissão dos pecadores ao pecar contra Deus, porque eles vão pecar contra Deus. A partir de agora eles vão precisar fazer propiciação sobre os seus próprios pecados e sobre o pecado da nação, porque a nação inteira pecou contra o Senhor. Então eles vão precisar fazer propiciação de ano em ano, levar, né, o melhor. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no Santo do Santo, onde estava a arca, e na tampa da caixa da arca havia o propiciatório, onde o sangue de um animal junto com água era levado nas pontas e colocado nas pontas pelo sumo sacerdote, né, nos 4 chifres que havia na tampa do propiciatório, para que o povo fosse perdoado do seu pecado, porque eles pecaram contra Deus. E para Deus não vir, não ferir a terra e não destruir de imediato, então eles tinham que fazer essa propiciação, né, para que houvesse perdão, e eles ainda, até que chegasse o sacrifício completo e perfeito, que é a Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, para que a maldição fosse retirada de cima deles, porque eles quebraram o pacto com o bezerro de ouro, e a partir daí eles tinham que fazer propiciação por si próprio, né? Cada homem tinha que fazer pela sua própria família a propiciação pelos pecados da sua família, e a nação tinha que fazer propiciação pela nação toda, porque eles pecaram, estavam debaixo de maldição, e para que o Senhor não viesse e não destruísse a terra deles. Então era renovada essa aliança de ano em ano, para que houvesse perdão em relação aos pecados dele. Então, chamado pacto de sangue, para que vocês entendam a seriedade desse pacto. Isso tem que ser estudado. A igreja tem que entender isso para ela compreender que ela não está mais debaixo desse pacto, porque esses pactos e esses rituais, eles eram leis e ordenanças para a nação de Israel na terra prometida. A igreja de Jesus Cristo, ela não tem nada a ver com isso, porque primeiro, a igreja se constitui de judeus convertidos que saíram debaixo dessa maldição, que era porque Paulo vai dizer que a lei é boa e perfeita, mas o pecado, tomando ocasião da lei, a oportunidade para me condenar, e me condenou. Então eu morri. Então a pessoa o povo israelita ficou escravo e sujeito ao pecado, porque quando Deus deu a lei e o povo confirmou no pacto de sangue, e Moisés subiu para o monte para trazer a tábua escrita na mão de Deus para ratificar a aliança, ele ficou 40 dias no monte. Tiago, o meio-irmão de Jesus, diz que quando alguém é tentado, não diga sou tentado por Deus, porque a Deus não tenta ninguém, e Deus não é tentado pelo mal, e Deus não tenta ninguém com o mal. Mas cada um é tentado pela própria cobiça, essa o atrai, a cobiça o atrai e o atrai e o leva a pecar, e o conduz à morte. Né? A ideia aqui, vamos dizer assim, eu vou dar uma ideia de que como um pescador, né, que vai pescar com anzol e coloca uma isca no anzol
o anzol fica oculto, né? A armadilha fica oculta e só a minhoca no anzol ou o que você faz para pôr na isca fica ali. Aí você joga o peixe, né? Tá com fome, ele é tentado a comer e ele sente aquele cheiro, né? Que muitos peixes gostam de sangue, né? Então ele sente o cheiro ali do sangue, aquela carne ali, e vai lá e come, só que depois ele verifica que aquilo foi uma armadilha. Então cada um é tentado pela sua própria cobiça, seu próprio desejo que está dentro do seu coração. O que há dentro do seu coração é exposto para fora quando você é submetido a uma situação onde você tem que tomar algumas... quando você é tentado a fazer algo de errado, quando você é tentado pelo mal. Então, o mal traz... às vezes o mal traz a tentação, ou alguma situação... alguma situação que está acontecendo, que está fora do seu controle, e o mal dentro de si quer resolver aquilo da sua forma e da sua maneira e te leva a pecar, né? Mesmo que seja uma situação boa, mas porque você não entende, não compreende e você acha que aquilo está fora de controle e você começa a imaginar coisas no seu coração e você é levado a pecar. Foi isso que aconteceu com o povo. O povo no pé do Monte Horebe estava ali esperando Moisés voltar. Moisés estava lá em cima e não vinha. Então o povo, o seu próprio coração do povo, que era um coração rebelde, que não era um coração transformado, um coração de pedra, eles, pela sua própria maldade, cogitaram que Moisés tinha morrido e que estava entregue naquele deserto, que iam morrer lá. Então eles queriam e pediu o padrão Arão fazer um novo Deus, um bezerro, e que se tornasse o seu Deus, e eles iam voltar até mesmo para o próprio Egito. Então eles foram tentados pela sua própria cobiça, pelo seu próprio coração mau, e assim eles pecaram contra Deus, e assim eles quebraram a aliança. Ao quebrarem essa aliança, né, com a sua própria maldade no seu próprio coração, eles chamaram para cima de si a maldição da aliança, do pacto, que era o pacto de sangue. O que aconteceu com os animais no sacrifício tinha que acontecer com eles naquele momento, tá? Então eles, pela sua própria cobiça, pelo seu próprio pecado, eles rejeitaram a Deus no seu coração. E assim, Deus, como é um justo juiz, ele tem que aplicar a sua justiça sobre aqueles que quebraram o pacto da sua aliança no pé do Monte Horebe ali. Então cada um foi tentado pelo seu próprio pecado, pela sua própria maldade, tá? Então assim, eles arrastaram toda a nação de Israel debaixo de maldição. Então, e aqui em Deuteronômio, a gente vai ler de novo a infidelidade de Israel. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu é povo de dura serviço. É o povo de dura serviço. Eles não se tornam servos de Deus, nunca. Eles não querem se submeter a Deus e esperar Deus resolver. Moisés 40 dias e 40 noites no monte, mas eles não tinham paciência. Eles queriam resolver do jeito deles e não esperar Deus resolver e confiar em Deus no seu coração. Eles não confiavam em Deus. Então, um povo com coração de dura serviço, eles não confiam. Então, por isso que a diferença na igreja é que os novos convertidos, a diferença da igreja para Israel é que nós confiamos em Deus porque temos o Espírito Santo de Deus que comunica que de fato somos filhos de Deus, somos servos do Senhor, e que nós não precisamos nos preocupar com nada nessa vida porque o Senhor está cuidando de nós. E esse povo ainda não tinha isso. Então a maior diferença entre o povo de Israel é isso.
é que a nação de Israel fez um pacto com Deus, de confiança, que ia confiar em Deus para que ele cuidasse. A igreja, ela é tirada de dentro para fora. Então, agora, como o povo de Israel estava debaixo de uma maldição e eles tinham que morrer, então Deus teve que prover um meio e uma maneira para tirar eles debaixo dessa maldição, para quando o Senhor viesse eles não morressem. Porque essa é a diferença. Era promessa na terra, maldição na terra, e na igreja isso não existe. Essas promessas, esses pactos, não é com a igreja. A igreja não entra nesse pacto. A igreja não entra nessa aliança. Tá? Porque era uma aliança que havia uma maldição. Em Cristo Jesus, Paulo vai falar em Romanos 8:1, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Porque Cristo Jesus, ele morreu na cruz levando a maldição, tanto essa maldição que foi imposta sobre o seu povo, né? Porque aquele do povo de Israel que crê é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. E essa maldição que recaiu sobre toda a nação não alcança ele, porque ele saiu debaixo da lei que o conduzia à maldição, porque eles desobedeceram a lei como nação, e ele era introduzido no corpo de Cristo, como Cristo morreu na cruz, levando sobre si toda a maldição, tanto para o povo de Israel, e nos redimindo de nossos pecados e delitos em Adão, porque quem não era de Israel estava ainda no pecado de Adão e Eva, né? Condenado da mesma forma, mas não com a lei, né? Porque a lei era maldição sobre Israel, a lei era bênção para Israel, mas que o pecado, tomando ocasião da lei, os condenou. Porque a nós, a igreja, é o contrário. Jesus morre para que nós saímos debaixo da maldição da lei. Porque para Israel, quando Deus dá os mandamentos, o mal que havia no coração deles, que é isso que eu ia falar e eu acabei esquecendo, eu introduzi em outro assunto e não foquei nisso, né? Desculpa. Então, o mal que estava no coração deles, a mesma rebeldia de Ra-Satã, os deuses do Egito, lá o qual eles serviam, e que agora Deus está ensinando eles a abandonar aqueles deuses, tirar aqueles, converter o coração totalmente ao Senhor, aquele mal viu ocasião para levar eles a pecarem contra Deus. Porque aquele mal viu que quando eles não tinham lei no Egito, então eles não tinham pecado, eles não estavam pecando diretamente contra Deus, porque não havia lei. Porque Paulo vai falar isso lá em Romanos, né? Romanos, a partir do capítulo 3, ele vai falar sobre isso, que todo aquele que está debaixo da lei está debaixo de maldição. É essa maldição aqui que Paulo está falando lá em Romanos 3. Tá? Por quê? Porque a lei é boa e perfeita e santa e sobrenatural, vem do sobrenatural, do mundo espiritual. O homem lá no pé do monte, ele era carnal, ele estava ainda preso debaixo do pecado e sujeito ao pecado. Então o mal dentro dele tomou ocasião da lei, porque imagine assim, né? Eu vou colocar aqui como um papel assim. A lei que era boa, santa, que conduzia o homem a toda justiça, mas que havia um pacto, havia uma aliança, um acordo entre eles. Esse pacto, esse acordo é a aliança, é a lei do Senhor para eles obedecer. O mal dentro deles, arraigado neles, não querendo deixar eles serem livres e libertos e ter uma liberdade verdadeira em Deus, tomou a ocasião da lei. O mal viu a lei e disse assim: agora, né, que esse povo vai ter uma lei, e esse povo é do Deus, esse povo é do Deus verdadeiro, né, é de Yahvé, mas eu reino dentro deles, né? Eu que sou o próprio Ra-Satã, o próprio tentador, essa maldade que está dentro dele, eu não quero que eles sejam livres.
É isso que Paulo está falando lá quando diz que a lei é boa, mas eu sou carnal, vendido ao pecado, escravo do pecado. Então o pecado viu a lei e falou assim: poxa, antes eu não tinha com que acusar, com que levar esse povo à morte, porque não havia lei, não havia acusação, não havia juízo, não havia uma lei para servir como juízo, não havia juiz, não havia condenação, né? Deus não está virado com esse povo, porque não havia lei para eles desobedecer, para Deus ficar irado com aquele que desobedecesse a sua lei. Então o pecado, tomando ocasião disso, dentro deles, os levou, usou o motivo de Moisés ter ficado 40 dias e 40 noites lá em cima. O pecado aflorou neles essa ansiosidade, esse cuidado pela vida, porque isso eles começou, Moisés não desce, o que vai ser de nós? Se Moisés morreu, que é o único que fala com Deus, então nós estamos sem Deus no mundo, nós estamos sem Moisés, e agora a gente precisa de um Deus, alguém que vá nos conduzir, e esse Moisés não desce de lá. E aí eles pecaram no seu coração, porque o mal dentro deles, Satã dentro deles, impulsionou o mal. Toda vez que eles olhavam para o monte, Moisés não descia, inflamou dentro deles, trouxe a carnalidade, e o mal aflorou na vida deles, e eles expressou isso para fora, e eles se revoltaram contra Deus, contra Moisés, contra Arão, e pediu para Arão: você não vê o que está acontecendo aqui? Você não está vendo não que Moisés já não tem mais? E você vai continuar ainda esperando esse seu irmão que diz: faça-nos deuses que nos conduza. E aí eles pecaram contra Deus, e por causa da solicitude da vida, que Jesus vai tratar disso lá, né? Em Mateus, vamos ver lá Mateus, né? Eu parei aqui em Deuteronômio 9, né? 9, 6, né? Vamos ver lá. Mateus 5. Mateus 5 é Mateus 6? Mateus 6. Aqui, ó. Tá? Então vai ser aqui em Mateus 6, tá? Aí nós vamos continuar a partir daqui, tá bom? Então, a partir daqui a gente vai continuar no próximo vídeo, tá bom? Então, vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente continua.